A primeira, a gente tem que entender que medo e ansiedade são duas faces da mesma moeda. Né? Não dá para dizer que uma pessoa é ansiosa e que não é medrosa. Ou não dá para dizer que uma pessoa tem medo e não tem ansiedade. Medo e ansiedade é um tipo de reação, de marcação que você tem no cérebro que está ligado à nossa sobrevivência. Então, por exemplo, existe um sistema, e por isso se chama reação do medo, que é acionado toda vez que a gente está em risco. Então, por exemplo, eu vou atravessar uma rua. É natural que eu olhe de um lado para o outro. O meu sistema do medo detecta se alguma coisa está em perigo. Ali eu disparo uma substância no cérebro que vai até a suprarrenal, faz com que a suprarrenal descarregue adrenalina, tá? Adrenalina e cortisol. A partir daí eu entro em estado de alerta e vejo qual o perigo e atravesso a rua em segurança. Então, esse seria um medo bom, né? Esse seria o medo. Qual é a diferença de medo e ansiedade? Porque medo e ansiedade é a mesma coisa. A diferença é que no caso do medo, eu localizo o que está disparando essa reação, né, para me proteger. Então, por exemplo, se eu estou atravessando uma rua, eu tenho medo que um carro me atropele. Isso é um medo. A diferença é que no caso da ansiedade, esse medo é subjetivo, não é uma coisa objetiva. Por exemplo, você tem medo de um chefe. Você trabalha com uma pessoa que você acha que ele não vai com a sua cara, ou que pede coisas demais, ou é uma pessoa muito destemperada. Então você tem um receio em relação a ele. Só que se você pensar bem, qual a probabilidade desse chefe te matar, botar em risco a sua vida? Quase nenhuma. Então, na realidade, a ansiedade é quando o medo não é concreto de risco de vida, quando é um medo subjetivo. A maioria de nós hoje tem um medo subjetivo de coisas. Medo, por exemplo, uma pessoa muito ansiosa, ela tem medo do futuro. Né? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir ganhar um dinheiro para pagar a prestação? Será que eu vou viver o tempo para usufruir isso tudo? Isso é ansiedade. Né? É a mesma coisa, só que tem que eu tenho um objeto concreto, medo de um cachorro. O outro eu tenho uma sensação. Tipo assim, será que eu vou dar certo na vida? É uma ansiedade, mas é um medo. Medo e ansiedade não tem como você separar. Em compensação, o estresse, que também está ligado nessa onda, é a reação bioquímica que ocorre. É essa reação que faz a liberação da noradrenalina, da adrenalina e do cortisol. O estresse, eu vou medir as consequências bioquímicas no corpo. Então, aí eu juntei medo, ansiedade e estresse. O estresse eu posso medir o grau de estresse. São as reações bioquímicas que ocorrem. O interessante é que, em geral, o medo é de uma coisa imediata. Isso me dá um estresse agudo, uma reação aguda. E a ansiedade, como é uma coisa subjetiva, é uma coisa que tende a ser crônica. Por isso que toda vez que há um excesso de ansiedade, né, ela deixa de ser protetora para ser adoecedora. Então, a ansiedade crônica vai dar os tais dos transtornos de ansiedade. Que aí a gente tem o pânico, a ansiedade generalizada, as fobias, a fobia social. Né? A fobia social é uma coisa tão interessante, que é um medo específico, um medo enorme e exagerado de falar em público, né? De se expor em público. Mas eu acho que mais fundamental é a gente entender esse processo, porque nem o medo nem a ansiedade são coisas em vão. Elas vieram no nosso DNA, né? Elas estão cravadas no nosso DNA desde que a gente está na Terra, para poder a gente sobreviver. Somente os medrosos, entre aspas, sobreviveram, porque se você fosse enfrentar um mamute ou uma caça sem se preparar, ninguém estava aqui para contar a história. Então o medo ou a ansiedade não é uma coisa ruim, ele só é ruim quando é excessivo. Quando a gente começa a perder essa coisa de querer controlar tudo e aceitar as coisas que chegam e tentar viver da melhor maneira possível, aprender com tudo que vem, as coisas começam a se clarear muito.